Um insight no Liceu: História, Memória e Educação Patrimonial no Paracuri. Vila Sorriso, oficialmente conhecida como Distrito de Icoraci. O Distrito de Icoraci é um dos 8 distritos administrativos de Belém do Pará, distante a 20 quilômetros do centro de Belém. Inicialmente, Icoraci foi chamado de Fazenda Pinheiro ou Pinheiro. O nome Icoaraci, Icoara, águas, e Si, mãe, significa mãe de todas as águas, na língua tupi-guarani. A base econômica de Icoraci é a indústria, mas o que chama muito a atenção para a Vila Sorriso é a produção de cerâmica do distrito, praticada desde o início da sua fundação. Bom, a história da cerâmica em Coraci, ela inicia nos anos 1700, quando essas terras que hoje compreendem todo o território de Coraci, elas foram passadas como Sesmaria para Sebastião Gomes de Souza, que depois de 5 anos, por motivo de doença, repassou todas essas terras para os frades carmelitas dos pés calçados. E esses frades eles dividiram esse território em 2 grandes fazendas. Uma fazenda São João de Pinheiros e a outra fazenda Nossa Senhora do Livramento, para cá, para Paracuri, onde encontraram uma grande quantidade de jazidas de argila no rio Paracuri e lá instalaram a primeira olaria, onde fabricavam materiais de construção e provavelmente também os materiais utilitários, como potes, bilhas, jarros, para utilizar no seu dia a dia. Depois disso, passaram-se uns 200 anos para essa produção se intensificar, já com a chegada de uma família, até hoje ainda trabalhando com isso, que é a família do seu Zé Espanhol, que ainda tem essa olaria. Então, essa família intensificou essa produção de materiais utilitários. Eram peças lisas, sem nenhum detalhe, seus desenhos que hoje nós conhecemos, e com as pinturas também que ainda não estavam sendo empregadas. Aqui temos exemplos de cerâmicas utilitárias, que normalmente são produzidas sem grafismos e riscados. Exemplos de materiais de construção. Já na década de 1960, surge o grafismo, que depois foi tomando várias formas que hoje nós conhecemos. Quem iniciou foi Mestre Cabeludo, conhecido assim, o nome dele, Antônio Farias Vieira. De posse de um livro que retratava as descobertas das peças históricas da Amazônia, as peças arqueológicas, ele se interessou pela beleza dos grafismos retratados naquelas peças. E daí em diante, ele passou a empregar grafismos com pinturas à mão livre nas peças que já eram produzidas no Paracuri. Começou a solicitar também que criassem outras peças que se assemelhassem àquelas que ele via nos livros, mas todas lisas e já queimadas. Como ele era pintor, ele tinha habilidade para empregar os traços com pincéis à mão livre. A partir disso, os outros ceramistas se interessaram porque havia uma grande aceitação desse novo trabalho, já com os desenhos. As pessoas que adquiriam antes as peças utilitárias passaram a adquirir mais ainda por conta da beleza que era empregada nelas. Depois, lá mesmo na olaria do Mestre Cabeludo, surgiram as novas técnicas para empregar esse tipo de grafismo. Já não só na peça queimada para fazer já a pintura à mão livre, mas sim ainda na peça crua, com barro ainda mole. E daí em diante, os outros ceramistas também iam buscar lá na fonte do Mestre Cabeludo todas aquelas técnicas que eram repassadas por ele. E houve então uma grande explosão, um grande boom da cerâmica aqui no Paracuri. Várias pessoas
que já trabalhavam foram intensificando com o seu material, com essa novidade, e outras tantas também foram criando as suas olarias, as suas lojas. Da década de 70 em diante, a cerâmica produzida no Paracuri ficou muito conhecida Brasil afora. E Coraci, por conta disso, se tornou também o distrito mais conhecido como um grande polo de produção cerâmica do Pará. Outros mestres seguiram o caminho de Mestre Cabeludo e utilizaram, em suas peças, o grafismo ancestral. Estes desenhos são encontrados nas cerâmicas arqueológicas produzidas pelos antigos povos da Amazônia, principalmente Marajoara e Tapajônica. Vale ressaltar que na mesma época em que surge o mestre Antônio Farias Vieira Cabeludo, com o seu fazer, empregando já nas peças o grafismo, surge também as pesquisas do mestre Raimundo Saraiva Cardoso, que também contribuíram com o conhecimento também de outros mestres para já as peças arqueológicas. Depois disso, com todos esses conhecimentos já, muitos ceramistas foram convidados para outras partes do Brasil, até mesmo aqui mesmo, no Pará, para repassar os seus conhecimentos dessas novas técnicas que estavam sendo empregadas aqui no Paracuri. São releituras. Primeiro, a releitura das peças arqueológicas com seus traços que são empregados aqui, e o ceramista local coloca o seu traço, faz uma modificação, o outro ceramista vê, acha bonito, já coloca também mais um traço, ou retira algo que acha que não ficou, né, do seu agrado naquela peça. Então, aqui no Paracuri a gente trabalha com releituras em cima de releituras, mas isso é que dá a identidade da cerâmica do Paracuri. Identidade é o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa. Podemos dizer também que identidade é o conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. São as releituras desses traços que são encontrados nas cerâmicas históricas da Amazônia. Por isso que nós dizemos que fazemos a cerâmica do Paracuri. Não são as cerâmicas, as réplicas, são as releituras.